podcast. Eu sou Flávia, do terceiro ano, e sou a apresentadora principal. A missão do podcast é entrevistar os professores e passar informações decorrentes da vida escolar. No primeiro episódio, iremos entrevistar a professora Mari sobre sua disciplina dentro e fora da escola e suas ações. Essa é a nossa professora de português, Mari Vieira, e escritora. Hoje a gente vai fazer uma pequena entrevista com ela para falar sobre seus livros e sua vida dentro e fora do Salvador Moia. Primeira pergunta, de onde você veio, professora Mari? Localização geográfica? Geograficamente, eu nasci no estado de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, num lugarejo chamado Ribeirão da Folha. Eu acho importante dizer isso, porque é um lugar bem pequenininho, e eu acho significativo dizer isso porque a gente nunca sabe quem vai escutar as nossas entrevistas. Então, numa entrevista, numa live, eu sempre falo o nome do lugarzinho que eu vim, porque eu quero ser referência para pessoas que vivem em lugares tão pequenos quanto esse ou que venha da mesma situação que eu. Então, geograficamente, eu nasci em Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, num lugarejo chamado Ribeirão da Folha. Socialmente, eu sou uma menina pobre, filha de uma ex-empregada doméstica, mãe solteira. Ótimo. Segunda pergunta, de onde veio a ideia de ser professora de língua portuguesa e se isso foi o que você sempre quis? A ideia de ser professora de língua portuguesa, na verdade, ela é resultado de um processo de maturidade, né? A primeira vez que eu prestei vestibular, eu prestei para psicologia. Eu cheguei a estudar 2 anos de psicologia na Unesp de Bauru. Rolou um pequeno drama ali, familiar, para largar, porque psicologia na Unesp de Bauru é um curso muito concorrido. E depois de eu estudar 2 anos, eu resolvi largar. E aí, por quê? Porque eu fui percebendo que toda a minha afinidade estava muito ligada com o que se estuda no curso de letras, que esse é o curso que a gente faz para ser professor de língua portuguesa. Aí eu saí da faculdade e fui fazer letras. Então a ideia foi vindo daí, de um resultado de uma maturidade, né? Depois de já ter experimentado o curso de psicologia. Eu acho que eu sempre quis, de alguma maneira, ser professora, mesmo quando eu não sabia que era isso que eu queria. Porque eu tenho uma relação de muita gratidão com a escola. Eu vim de uma família muito pobre, muito pobre mesmo. Pra vocês entenderem, imagino o que era o Vale do Jequitinhonha na década de 80. Então, tudo que eu tenho, tudo que a minha família tem hoje, eu vim de uma família pobre, mas a minha família hoje já não é pobre, há muito tempo. Tudo que a minha família é hoje, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a gente conquistou estudando. Então, assim, a minha família inteira, eu falo dos meus primos, dos meus irmãos, ninguém tem herança. Então, conquistou porque se tornou professor, porque um se tornou médico, outro se tornou dentista, outro acabou estudando e se tornou funcionário público, depois se tornou prefeito, depois se tornou político, mas tudo isso é porque são pessoas, uma geração inteira, resultado de uma geração inteira, que todo mundo tem mais ou menos a mesma idade e que estudou. E essa geração inteira que estudou representou uma elevação no padrão de vida da família. A gente, então, perceber isso, que eu conquistava coisas estudando, me faz ter certeza de que eu gosto de ser professora. Eu sou daquelas professoras que, quando você está aí fora, as pessoas estão conversando, mas professora, adolescente, é um problema, você deve sofrer. Eu não sofro, eu sou uma pessoa bem decidida. Se eu sofresse, eu já não estava mais aqui, porque não tem sentido. O problema também não são os adolescentes, os problemas são os adultos, né? O problema é isso. Então, a ideia de me tornar professora de língua portuguesa, ela veio do contato com algo que eu gosto muito, né? Eu fui fazer letras, eu amo literatura, eu amo esse universo da leitura, das linguagens. E aí, quando eu vi, eu estava. E eu gosto do que eu faço. Faço há 15 anos, não sei por quanto tempo mais eu vou fazer, não é porque a gente gosta, vai fazer a vida inteira. Mas eu acho que foi uma escolha boa. Eu sei que eu fiz uma escolha certa, porque eu nunca me arrependi. A terceira pergunta seria quanto tempo você dá aula? Como você disse, é 15 anos. Eu acho que é mais ou menos 15 anos. Eu não sei se tem exatamente 15 anos. Eu ingressei no Estado como professora efetiva em 2005, né? E eu não tive outra experiência como professora eventual ou substituto. Eu sempre fui efetiva.
Então, a gente está em 2022, já faz aí um tempo aí. Eu falo 15 anos no estado porque eu fiquei afastada há 2 anos. Mas nesses 2 anos que eu fiquei afastada do estado, eu estava lecionando em colégio particular e no ensino superior, que eu dei aula um tempo bem significativo também em universidades. Uhum. A quarta pergunta é: o que você faz fora da escola e como é a sua vida fora da escola? Eu faço muita coisa. Não sei exatamente o que vocês querem saber, mas assim, o que, que eu faço, né? Eu, agora aqui no Moia, que está trabalhando, que a gente chega ao 12h15, fica até 9h15, resta pouco tempo, né? Mas eu tento organizar da melhor forma possível o meu tempo fora da escola para fazer muita coisa, para fazer render, né? Então eu acordo cedo, eu vou para academia, aí eu sento no computador, eu escrevo, eu leio. Como eu escrevo, eu sou escritora e é um trabalho também, eu faço uma série de coisas vinculadas a isso. Então eu vou a saraus, eu faço lives, eu faço entrevistas, eu faço militância, porque eu faço parte de um coletivo de escritoras que chama Coletivo de Escritoras Negras Flores de Baobá, são só mulheres negras, e aí a gente faz militância. Então, por exemplo, domingo passado eu estava no Pacaembu porque eu ouvi uma reunião, e isso está em todos os jornais, né, inclusive Folha, nos grandes jornais, uma reunião de todas as mulheres escritoras, aqui não foi no estado de São Paulo, mas isso aconteceu em vários estados, para fazer uma foto histórica, registrar todas as mulheres escritoras deste momento. Então, reuniu mais de 500 mulheres, e aí eu participei de 2 fotos, dessa geral, que foram todas as escritoras, e das escritoras negras, né? Então, isso é um movimento de militância, né? Então, assim, quem assistiu viu lá, eu estava com cartaz escrito Mulheres Negras Importam. Isso é o que a gente chama de movimento de militância ou de ativismo, né? Eu tenho uma ação, minha escrita e a minha ação de fora de escola cultural, ela é muito focada nisso, no trabalho focado no antirracismo, no feminismo. Mas o que eu faço? Eu tenho uma vida normal fora daqui, sabe? Eu tenho muitas amigas, eu tenho muitos amigos, então eu viajo bastante, nem que seja para aqui perto, sempre que possível, né? Bastante agora com mais cautela, por causa da pandemia, né? Mas sempre que posso eu viajo, então eu vou para algum lugar, eu saio com as amigas, eu tenho uma vida social bem comum, assim. É que como os estudantes não veem, eles acham que a gente tem uma vida que é só escola, né? Mas eu tenho uma vida como qualquer pessoa adulta, saudável, que se relaciona bem, e eu acho que eu me relaciono relativamente bem com as pessoas, tenho um grupo de amigos significativo. Então basicamente eu faço muita coisa. Eu vou na academia, eu escrevo, eu vou a sarau, eu faço militância, eu dou entrevistas, eu faço lives, eu saio, eu passeio, dou uns beijos na boca, enfim, eu vivo a vida, quando sobra tempo. A vida de uma pessoa normal. Escritores Negras Flores de Baobá, não é meu, né, mas eu sou uma das fundadoras, a gente chama cofundadora, que é quem funda junto. São 8, atualmente são 7 mulheres negras, todas escritoras de diferentes idades. E aí que eu falei que eu faço fora, eu trabalho, as minhas ações antirracista e feminista. Então, assim, tudo que eu faço é pensando em ter uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? O que a gente chama de equidade. Como eu sou uma mulher negra, né, eu foco nisso. Minha escrita também é por isso, é por esse caminho também, nessa tendência. Você já sofreu como pode dizer, um hater de alguma pessoa de fora sobre as militâncias que você vai, as coisas que você defende? Nas redes sociais? Também. Não que eu me lembro. Não, na verdade sim, já assim. É que às vezes algumas pessoas vão no inbox e xingam a gente, mas assim, eu não tô aqui para dar importância para isso, sabe? Eu acho que eu acho que a vida útil, a vida de um ser humano, ela é útil quando esse ser humano trabalha para deixar o mundo melhor para a geração futura, porque eu acho inadmissível eu deixar o mundo tal qual eu recebi, né? Eu não posso me dar esse luxo, porque a minha geração já pegou um mundo bem complicado, já pegou um mundo que tinha desmatamento, já pegou um mundo que o racismo estava aí, que as mulheres não tinham um espaço social muito complicado. Então é inadmissível simplesmente vou deixar igual assim para as próximas gerações. Então eu acho inadmissível. Então
às vezes tem algumas pessoas que provocam, às vezes tem algumas pessoas que irritam, mas hater na rede social, eu não sei, eu também não tenho uma rede social tão grande, ela é grande, mas ela não é tão significativamente grande para estar aí hater. Mas eu acho significativo que sim, algumas vezes algumas pessoas vão me xingar no inbox. Eu bloqueio a pessoa e toco a vida. E como você se sente defendendo essas pessoas negras? Eu sou uma pessoa negra, né? Eu preciso dizer isso, eu sou uma mulher negra. Eu não me sinto defendendo as pessoas negras, eu me sinto defendendo a mim mesma. Assim mesmo. E defendendo o mundo melhor. Assim, é inadmissível os dados que a gente tem no Brasil, os dados estatísticos, a realidade socioeconômica que a gente tem no Brasil com a população negra e, sobretudo, para a mulher. A mulher negra é o maior número de cidadãos do país. Então, o percentual de população maior é da mulher negra. Mas a mulher negra é a que tem um salário mais baixo. Então, a gente tem uma escala social que é assim, de renda, o homem branco hétero, depois a mulher branca hétero, depois o homem negro, né, hétero, e depois a mulher negra. Aí nesses inteirinhos a gente pode pensar nos homossexuais, nos gays, na LGBTQIA+. Mas assim, lá, percebe que no topo da pirâmide eu tenho o homem branco hétero, mas na base da pirâmide de renda financeira eu tenho a mulher negra. Ela ganha muito menos, então ela chega a ganhar 70% a menos. Sim. Mesmo que ela tenha uma formação semelhante. E quando ela tem uma boa formação, ela tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, especialmente as mulheres negras de pele retinta, a palavra é essa mesmo, retinta. São as mulheres de pele bem escura, né, que tem cabelo que a gente chama de 4C. Então é importante, eu acho, falar disso, e eu acredito piamente que quando uma mulher negra conquista um espaço, como ela está na base da sociedade, essa sociedade se move de tal maneira, pensa assim, né, quando o alicerce de uma casa se move, a casa inteira se move. Então, se a mulher negra, as mulheres negras estão na base dessa sociedade, carregando esse país nas costas, elas são chefes de família, elas fazem e acontece. Quando as mulheres negras se movimentam socialmente, toda a estrutura da sociedade se movimenta e melhora a qualidade de vida de todo mundo. Porque assim, um país, um mundo que tem uma sociedade de equidade, de justiça social, é uma sociedade boa para todo mundo. Os países que têm equidade, que têm uma sociedade com menos diferença socioeconômica, são países mais seguros, são países que têm menos violência contra a mulher, são países que têm uma tendência de ter menos violência contra os LGBTQIA+. Então, assim, é uma sociedade segura para todo mundo, para pessoas muito ricas e pobres, né? A gente não está falando de coisas incríveis, de mirabolantes. Nós estamos falando que no direito que todas as pessoas têm de estudar é oportunidade, sabe? Quando eu quero um mundo melhor, eu quero que as pessoas tenham oportunidade. Porque eu tive oportunidade. Eu não saí da condição social que eu saí e cheguei onde eu estou hoje, simplesmente porque você teve esforço. Isso é uma falácia que a sociedade conta. Se você se esforçar, você vai dar conta. Não. Você vai dar conta de conquistar a sua vida, uma vida boa para você e para sua família, se você tiver oportunidade. O que faz diferença na vida das pessoas é a oportunidade. Então, quando eu luto contra o racismo, luto contra o machismo, eu estou lutando para que a sociedade abra espaço, abra oportunidades para todo mundo. Sabe? É isso, eu estou falando de oportunidade. Sim. Durante a sua vida, professora, você trabalhou em só uma escola? Quais instituições você trabalhou? Eu estou aqui no MOI há muito tempo, né? Então, basicamente aqui. Mas eu trabalhei mais 2 escolas públicas, 2 escolas particulares, que eu tive bastante tempo na escola particular, e também lecionei na universidade, tanto online quanto, na época era EAD, né? E presencial também. Okay. Agora a gente vai falar sobre os seus livros. Uhum. Qual foi o seu primeiro livro? Eu não tenho livro solo, né? Eu publico desde 2017 em antologias, né? Coletâneas de autores. O primeiro livro que eu publiquei foi o Cadernos Negros, volume 40. Né? Volume significa ano. Então, quando eu publiquei no Cadernos Negros, é uma antologia que tinha 40 anos de existência. Hoje já tem mais. E é Cadernos Negros exatamente porque é um livro que publica só pessoas negras ou afrodescendentes.
Então, eu fiz um processo seletivo bem chatinho e intenso, né? A gente manda o material para lá e a gente é avaliado com critérios que o Cadernos Negros estabelece e a gente recebe nota de 0 a 10. Né? E aí, quem tira uma nota, não lembro exatamente qual o valor, é aprovado. Eu lembro que eu mandei 2 contos, Fia, Mãe e Avó e Ana Horizonte, e Ana Horizonte foi considerado um dos melhores contos do livro, teve uma das melhores notas. Os 2 contos, Ana Horizonte, Fia, Mãe e Avó, teve notas muito altas. E eu nem esperava que fosse aprovado. Eu mandei pensando assim, tá. Aí, se eu não passar na primeira fase, eu refaço. Mas eu passei, eu fui aprovada com notas muito altas, assim. Para minha alegria e, nossa, assim, para minha realização de um sonho mesmo, porque eu sempre quis ser escritora. Mas eu demorei muito ser escritora, porque, enfim, não sei nem se vocês vão perguntar sobre isso. Vocês vão perguntar, eu não sei, como não sei, assim. Mas era a realização de um sonho, né? Foi a realização de um sonho. Eu sempre quis ser escritora. Eu acho que o primeiro desejo da minha vida foi ser escritora. Mesmo quando eu não sabia direito, porque eu não sabia direito, eu cresci numa cidade muito pequena, era um lugarejo, né? Então não tinha livrarias, obviamente, né? Então assim, acesso a livro, como eu venho de uma família muito pobre, acesso a livro era quase impossível, assim. Mas a gente conseguia ter acesso a um ou outro livro raramente. E eu tinha muita curiosidade para saber, sabe, de onde vinham aquelas histórias que eu estava lendo. E aí eu não lembro exatamente quando, mas aí teve um momento que eu percebi que aquelas histórias eram criadas por pessoas e que eu poderia ser uma dessas pessoas, né? E aí eu comecei a alimentar o desejo de escrever, enfim. E o que sua família acha, tipo, sobre os seus livros, sobre você ter escolhido ser professora de português? Sobre os meus livros? Eu sou a única escritora da família. Eu sou a primeira da minha família em algumas coisas, né? Tipo, a primeira, não sei o quê, a primeira fazendo não sei o quê. E a única, até o presente momento, que escreveu. Morre de orgulho, eles morrem de orgulho, assim. Todo mundo que eu tenho contato morre de orgulho, compra os livros, até quem nunca leu o livro na vida compra, sabe? Porque é um acontecimento, né? Eu acho que eles estão muito felizes, assim. A minha mãe está muito feliz, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas primas. Porque é isso, né? Uma coisa que eu aprendi na vida é que quando a gente realiza um sonho da gente, sonho nunca é individual, sabe? Quando a gente realiza o sonho da gente, a gente se descobre, se realiza o sonho de um monte de gente. Então todo mundo fica feliz porque todo mundo também se sente realizado junto. Na minha família é isso, assim, tá todo mundo muito feliz, assim. Legal. Em que ano você começou a escrever e em que ano ele foi publicado? Eu comecei a escrever, não sei, né, sei lá, eu era criança. Eu sempre escrevi, eu sempre escrevi mesmo. Eu falo que se um dia eu ficar muito famosa e resolver publicar a minha biografia, ela está escrita em diário. Porque assim, eu tenho pilhas e pilhas de livros, de ideias, de textos, de coisa lá. Então, eu não sei exatamente quando eu escrevi, mas eu sei que eu era muito nova, sabe? Porque parece que não conta, mas conta sim. Diário é uma forma de escrita. Sim. Além de diário, eu escrevia poemas e histórias pequenas que eu nunca vou publicar porque elas se perderam aí na vida. Então eu comecei a escrever muito antes de eu publicar. A primeira vez que eu publiquei foi em 2017. Daí para lá, inúmeras outras publicações. Qual é o assunto do seu primeiro livro? Eu não tenho um livro, né? Eu tenho contos, participação num livro. O Cadernos Negros é um livro que trata, é um livro de contos, e ele trata, ele foca na temática racial, né? De valorização da cultura e dos saberes da população negra. Independente disso, eu obviamente escreveria sobre isso, porque são assuntos que me tocam e que me tomam muito, né? Então, os 2 contos têm personagens mulheres, né? Fia, Mãe e Avó é a história de uma geração, né? Eu escrevi com a ideia de que que tivesse uma relação de amizade, de sororidade entre mulheres, né?
E Ana Horizonte conta a história de Ana, que é uma empregada doméstica, e é um assunto muito caro para mim, porque a minha mãe foi empregada doméstica, eu sou filha de uma empregada doméstica aposentada. Só que mais caro do que por ser minha mãe empregada doméstica, eu fui empregada doméstica. Então, durante um tempo muito significativo na minha vida, eu estava nessa condição. Então, eu escrevo com muita propriedade sobre esse. Engraçado, porque o conto que foi melhor avaliado meu. Então, assim, acho que foi um dos contos que teve quase nota 10, porque nunca é perfeito, e foi esse de um outro autor. E hoje, agora eu estou falando aqui, me dei conta, assim, claro, porque eu tenho muita propriedade para escrever sobre isso, porque eu vivi. Embora a história não seja autobiográfica. Ela não é autobiográfica. Eu tenho outros textos que são autobiográficos. Por exemplo, um conto que se chama Alicerce, que foi traduzido para o inglês, para o francês, para o espanhol e não sei se é outra língua. Esse conto é autobiográfico. Até o nome das personagens é o nome da minha tia e do meu tio. Então, ele é autobiográfico. Então, ele acontece ali onde eu vivi. Mas Ana Horizonte não é autobiográfico, não. Né? Eu só me apropriei das minhas experiências e narrei uma história ali. Esse foi um conto um pouco mais realista. Eu acho que, não sei não sei se eu classifico meus textos como realistas. Pode ser, do ponto de vista de quem estiver lendo, pode ser considerado realista, assim. Mas é uma ficção, né? É uma ficção. Ana não existe. Horizonte, que é o lugar de onde ela veio, não existe. Foi uma ficção da minha cabeça. Pode até ser que por aí tem um lugar chamado Horizonte, mas aquele é a criação da minha cabeça. E eu criei esse lugar chamado Horizonte porque eu fiz um jogo lá, né, de significados com a palavra horizonte, que é o nome do lugar, e com horizonte, né? Então tem esse sentido aí. Eu queria produzir isso porque eu gosto muito de horizonte, né? A ideia de horizonte, ela é muito poderosa. O horizonte é aquilo que está longe, né? E ao mesmo tempo está perto, né? Eu gosto muito disso. E o significado mesmo da ideia de horizonte, não como nome geográfico do lugar, ele é muito caro para mim. E eu queria trabalhar com isso, né? Então eu não sei se é realista, eu sei que é ficção, mas sim, tem uma base na realidade, porque eu escrevo com uma ideia de que as pessoas que leem os meus textos se apropriem deles para também mudar a realidade. Sabe? Eu quero isso, eu não quero assim, não é a literatura pela literatura, sabe? Como houve em escolas anteriores, e tudo bem, porque naquela época os autores podiam fazer isso, escrever a literatura pela literatura, beleza pela beleza. Não, eu quero mesmo, assim, eu tenho esse desejo de que as pessoas se apropriem disso, sabe? E que de alguma maneira produza mudança social. As pessoas se apropriam dos textos de diferentes maneiras, né? Fia, mãe e avó, eu escrevi com essa ideia de que fosse uma relação de muita sororidade entre as três, a filha, a mãe e a avó. Mas eu tenho uma leitora do Rio de Janeiro que veio aqui em São Paulo para me conhecer, que ela fala que ela ganhou o Cadernos Negros número 40 e ela tinha perdido a mãe. E que este conto salvou ela daquele momento difícil, foi um conto de redenção. Então, isso também é uma forma de apropriação, sabe? Mas eu escrevo para isso, eu escrevo para que as pessoas, sabe, possam se apropriar disso e modificar alguma coisa no mundo. Porque a consciência que eu sempre tenho é que isso aqui não tá bom. Não tá. Não tá bom para as pessoas negras, para as mulheres negras, não tá bom para os meninos negros que são vítimas de assassinato, morre um menino negro a cada 23 minutos, a população negra é encarcerada em massa, não tá bom para a população LGBTQIA+. Então, assim, isso aqui não tá bom. Então, assim, a gente precisa modificar isso. E eu tenho esperança que as gerações futuras, enfim, eu quero participar disso de alguma maneira, dessa mudança. Durante o tempo que você estava escrevendo, houve algum acontecimento que tipo, te atrapalhou a continuar, como se fosse um bloqueio criativo? Não, a única coisa que me dá bloqueio criativo é o excesso de trabalho. Então, por exemplo, agora eu estou numa fase que eu estou escrevendo bem pouco, mesmo. Por quê? Porque eu estou extremamente cansada. Eu estou trabalhando 8 horas por dia, né? Eu fico 9 horas aqui na escola, contando com o tempo do almoço, na verdade, do jantar. Então, eu sou uma pessoa assim, eu preciso estar descansada. Escrita, para mim, não é a coisa que você faz como, sei lá,
não é um trabalho braçal. Eu preciso do meu corpo todo bem, sabe? Então, eu não estou conseguindo escrever. Esse ano eu escrevi muito pouco, mas exatamente por isso, porque excesso de trabalho, sabe? É cansaço mesmo. Eu saio daqui, eu chego em casa às 10 horas, eu estou cansada. Aí eu acordo cedo, vou pra academia, não sei o que. O tempo que eu tenho, eu saio de casa às 11 e pouco, 11 e meia para vir trabalhar. É muito pouquinho. Então eu fico muito cansada. Então o que me tira a criatividade é o excesso de trabalho, né? Eu preciso trabalhar menos, né? Então preciso pensar numa estratégia para trabalhar menos, né? E o problema é que a gente está vivendo num país que está tudo muito caro, inflação altíssima. Então eu realmente preciso da renda que essa escola de 8 horas me propicia, né? A venda dos seus contos foi bem sucedida? Foi. Né? Foi. Foi bem sucedida. É que assim, não necessariamente a palavra é venda, né? Mas a divulgação, né? Eu fui muito bem aceita no mercado literário. Então, assim, eu tenho participações em antologias que são muito importantes. Muito importante. É traduzida, né? Eu não tenho um livro solo, estou traduzida para 3 idiomas diferentes. Eu tenho participação na antologia que chama Cadernos Negros, tem no Cadernos Negros também, mas eu dizia Olhos de Azeviche, volume 2. Então, assim, eu estou publicada, eu tenho, que é uma antologia muito importante de reunião de autoras negras. Então, o título é Olhos de Azeviche, volume 2, 10 escritoras que estão fazendo a literatura na atualidade, alguma coisa assim. Não lembro exatamente, não. Dá um Google lá que vocês acham. Tem um outro livro que saiu pela Secretaria Municipal de Cultura, que é Escritoras de Cadernos Negros, que eu estou ali junto com Esmeralda Ribeiro, com Conceição Evaristo, que são escritoras de peso. De peso hoje, né? Então, bem aceita. A minha publicação foi muito bem aceita. Meu trabalho como escritora é muito bem aceito. Além disso, tem a publicação no material do aluno, né? Que vocês não viram, porque vocês estão no 3º ano, e está no material do aluno do 2º ano, os alunos do 2º ano viram. Não é um conto, é um poema, e provavelmente saia um conto também na Secretaria talvez saia, enfim, não sei como é que vai ser isso, mas isso mostra, assim, são publicações de grande alcance, né? Está no material da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Ser selecionada para isso é uma publicação de grande alcance. Está no material didático, é uma revolução, né? É um dos momentos mais importantes da minha carreira, porque a revolução se começa na escola, né? E no meu poema se chama Eu, Mulher Negra. Né? E eu falo, né? Eu, mulher negra, já não aliso meu cabelo, já não odeio meus lábios carnudos. Então, é um poema de autoafirmação da beleza do povo negro. Embora sou eu que escrevo, até os alunos falam, professora, estava dando aula para o 2º ano e falavam, mas é você. Eu falava, não, é o eu lírico, porque, exatamente, né? Quem vai ler vai se apropriar. É um poema de autoafirmação da beleza e dos traços negroides, sabe? Do cabelo que eu tenho, da boca que eu tenho, da cor da pele que eu tenho. Tem um momento que eu digo, eu já não me olho mais pelo seu espelho brancocêntrico. O que é esse espelho brancocêntrico, né? É o espelho feito pelo padrão de pessoas brancas. Então, isso é revolucionário. Tá no material didático, é revolucionário. E isso é uma conquista, né? Que as pessoas falam, tem gente que fala, mas você não tem livro solo. Não tem, porque eu preciso trabalhar. Se eu não estivesse trabalhando 8 horas por dia, eu já teria meu livro solo. A ideia está lá, eu estou começado, mas eu não consigo, porque eu estou muito cansada. Mas é uma conquista muito importante. Então, em termos de aceite, sim, eu nunca participei de absolutamente nada, de nenhum, acho que eu não me lembro de, especialmente com conto. Nunca participei de alguma coisa tentando publicar um conto que eu fosse rejeitada. Nunca. Toda vez que eu mandei um conto para algum concurso, alguma antologia, alguma coisa, foi aprovado. Sempre. Então, sim, a recepção do meu material literário, ela é muito boa. É muito boa. Assim, eu não esperava tanto, sabe? Eu não esperava mesmo tanto. Porque quando você começa a publicar, você não sabe. E a ideia também que eu tinha era assim... Por que eu demorei tanto para publicar, né? Porque, assim, as referências que eu tinha de escritor e de escritora eram só pessoas brancas. Isso parece que não é nada, mas é porque eu achava que aquilo não era para mim, porque eu não conhecia ninguém semelhante. A primeira vez que eu publiquei porque eu já tinha terminado o mestrado, e aí eu comecei a procurar pessoas
que escreviam, pessoas negras, eu comecei a ir atrás disso. E aí, tanto que eu achei, a primeira coisa que me indicaram muito foi assim, procura uma coletânea que se chama Olhos de Azeviche. Olhos de Azeviche. E aí, quando eu achei, porque tinha 10 autoras lá, cada autora com 2 contos, contos. E aí foi maravilhoso. Nossa, eu comecei a me achar, e aí eu comecei atrás de Conceição Evaristo, comecei a Esmeralda Ribeiro, comecei um monte de gente. Aí eu fiz um curso na USP de extensão que contava a história da população negra do Brasil, e também nessa mesma época eu fiz um curso que contava a história, falava também sobre feminismo, sobre a importância das questões de gênero. Eu fiz paralelamente, eu ia 2 vezes na USP, um dia, terça eu fazia um curso e quinta outro. E fiz os 2 cursos ali paralelamente. Então é isso, né? A questão da demora da escrita, eu acho que eu me perdi aqui, mas enfim, eu vou falar o que eu estou pensando agora. É isso, né? Não encontrar referência, não encontrar pessoa. As pessoas, mas é importante representatividade. Quando você tem alguém que se assemelha a você, tanto de aparência quanto de lugar social, fazendo aquilo que você quer fazer, você entende que você pode fazer. E eu sei disso, é por isso que eu sempre falo. Eu fiz uma live esses dias bem grande e eu faço questão de dizer, eu vim do Vale de Jequitinhonha, no Ribeirão da Folha, eu não sei quem vai ver essa live, eu não sei quem vai ver essa entrevista, sabe? De repente, a internet hoje é um mundo, as coisas a gente cai em lugares infinitos, e aí cai daqui a 10, sei lá, cai na mão de um menino que mora lá num lugarzinho, no sertão do país, lá num lugarzinho desse tamanho. Um lugarzinho pequeno. Pequenininho. E aí ele escuta uma moça falando que vem de um lugar tão pequeno quanto ele. Amplia o mundo dele, amplia as possibilidades dele. Ele aprende que ele também pode sonhar com coisa maior. É como incentivo também. Incentiva as pessoas. É incentivo, né? Eu não tive essa referência, então eu quero ser referência para as pessoas. Enfim, agora já me perdi, já estou falando. O que era mesmo? Sobre a venda dos seus livros. E aí eu falei que não é exatamente venda. Eu vendo todos os livros que eu ganho, né? Todos, que eu participo. Às vezes eu pego o material, em vez de receber dinheiro, às vezes eu recebo livro. Aí eu vendo todos, tá? Vendi um aqui outro dia, que ainda tem poucos em casa. Mas eu vendo todos. E a recepção do meu material é muito boa. Superou muitíssimo as minhas expectativas, mas eu estou absolutamente convicta de que eu não cheguei nem em 10% de onde eu quero estar. E da onde veio a ideia de escrever contos de pessoas negras? Não, eu não escrevo contos de pessoas negras, eu escrevo contos de pessoas. Elas são negras, né? Porque eu sou negra, porque no país que eu vivo é o país que tem mais negros fora da África, né? Não tem como não ver negro no Brasil, não tem como não reconhecer a potencialidade desse povo que está aqui resistindo bravamente há séculos, e carregando esse país nas costas. Então eu não escrevo contos sobre pessoas negras, eu escrevo contos sobre pessoas que vivem, que lutam, que sonham, que sofrem, que desejam ir além, que querem ser amadas, que querem amar, sobre pessoas. Coincidentemente, algumas vezes, na maioria das vezes, elas são negras, mas elas poderiam ser orientais, por exemplo, elas poderiam ser brancas. Sim. Mas eu escrevo sobre pessoas, porque aquilo que é universal, sentimentos de desejo, de amor, de esperança, isso é universal. Ele independe de raça, ele independe de gênero, ele independe disso. É a sociedade racista que separa as pessoas. Todo mundo tem esperança. Todo mundo quer amar e ser amado, independente de onde a pessoa nasça. Isso é universal. Então, eu escrevo contos sobre pessoas. Sim. Tem alguma pergunta? Eu ia perguntar como é que é a sensação de superar as expectativas, de ser aceitas em todos os contos que você manda. Os contos são muito bem aceitos, né? Eu sou uma pessoa da narrativa. Eu escrevo poemas, e aí então eu fiquei muito surpresa quando a Secretaria de Educação escolheu um poema, né? É um poema que eu adoro, e eu me autorrealizo nele. Então, em contos eu sou muito bem aceita. Eu sou uma pessoa da narrativa. Até quando eu falo, eu estou narrando. Eu já falei isso, assim. Vocês me fazem uma pergunta e eu emendo em outra. E essa é a veia da narração. Eu vou indo, né? Tipo, se deixar, eu escrevo vários. É que eu não tenho realmente tempo. A sensação é muito boa. É muito boa. Mas também tem muita responsabilidade. Porque uma pessoa como eu, que
que reconhece o seu lugar social, que reconhece o seu lugar geográfico e a importância de se autoafirmar mulher e negra, quanto mais eu vou subindo, maior aumenta a responsabilidade. Porque as pessoas que reivindicam essa identidade, elas são muito cobradas, né? Então eu sei que à medida que eu for me tornando mais conhecida, porque isso vai acontecer, eu tenho muita fé em Deus, eu serei mais cobrada. É como se a sociedade olhasse para mim e dissesse assim: você não pode errar. Mas eu posso errar. Eu chego atrasada. É impossível não poder errar. Mas a sensação é de que o sonho está se tornando real. E a melhor coisa do mundo, a maior experiência que eu acho que um ser humano pode viver é a experiência da realização do próprio sonho. Isso não tem preço. Se você quiser viver uma sensação assim, isso é na minha opinião, né? Mas assim, magnífica, assim, aquela sensação aquela experiência que vai te sustentar, mesmo em momentos muito tristes, é a sensação de que você realizou um sonho. É uma sensação de que você pode, né? O ano passado, a gente estava participando de uma roda aqui, uma roda na recepção, no acolhimento dos alunos. E aí os professores participaram também. E aí no momento da brincadeira, caiu uma pergunta para mim, que era: como que você se define? E eu respondi: eu me defino como uma pessoa que realiza os seus próprios sonhos. Eu realizei vários dos meus sonhos. E cada vez que você realiza um sonho, a sensação de que você pode ir além, ela é maior. Aí você realiza outro sonho e você descobre que você pode ir além. É como se você desse um passo e descobrisse que você pode andar. Aí você dá outro passo e descobre que você pode andar mais ainda. E de repente você está em Paris. E de repente você está atravessando o oceano e você nem sabia que podia. Então, cada sonho que a gente realiza, a gente aprende que pode, né? E é isso. Então, a sensação é de sonho realizado, é uma sensação muito boa, é uma sensação de que a responsabilidade também está aumentando. Você imagina o tamanho da minha responsabilidade quando eu sei que eu tenho um texto no material, assim, no material que é distribuído gratuitamente pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que vai estar na mão de todos os professores e de todos os estudantes do segundo ano do ensino médio. Então, assim, eu não posso falar besteira. É como se essa cobrança, também aumenta a cobrança. É como se assim, nossa, às vezes eu leio o texto que está lá, e falo: peraí, deixa eu ler de novo para ver se está certo. Será que eu falei alguma coisa? Não, tá bom. Os meninos podem ler isso aqui, as meninas podem ler isso aqui, os professores vão gostar. É isso, sabe? É uma sensação maravilhosa. É isso, uma sensação de que, resumindo, é a sensação de que eu posso voar. Porque eu posso. E como você se sente servindo de inspiração para as pessoas? Eu acho que é a sensação de que, caramba, eu me tornei isso tudo, sabe? É muito louco isso. É muito doido. Então, assim, eu não levava essa coisa de você me inspira muito a sério. Eu nunca levei muito a sério porque eu achava que as pessoas falavam por falar. Até o dia que veio a moça do Rio de Janeiro e ela veio fazer um curso em São Roque, ela falou: eu vou passar em São Paulo porque eu quero te conhecer. Ela veio para me conhecer e é uma escritora e é uma militante do movimento negro, uma pessoa incrível, super, não é sabe? Então, e aí eu falo: cara, nossa, tipo, sou eu. Às vezes eu olho e falo: nossa, sou eu mesmo. Nossa, aí nessa hora, essa sensação de que você inspira as pessoas, nessa hora eu olho para mim mesma, para a menina que um dia eu fui, lá no Vale do Jequitinhonha, lá no Ribeirão da Folha, sabe? A menina que atravessava o rio para ir para a escola, porque isso é real, tinha um rio lá, e que eu não tinha praticamente roupa, e sapato eu não tinha também. Então, assim, era que eu tirava a chinela havaiana, colocava aqui nas mãos para segurar, para poder ir andando, para atravessar o rio e estrada de terra, porque senão a chinela havaiana arrebentava. Então, toda vez que alguém fala que eu inspiro, eu olho para essa menina, a sensação que eu tenho é que eu estou acolhendo essa menina que um dia eu fui. Eu estou dizendo para ela: que bom que você atravessou o rio, né? Que bom, tá vendo? Deu certo. Valeu a pena. Valeu a pena. Então a sensação é essa, a sensação de valeu a pena. O que eu gostaria de falar? Leia autores negros, leia autoras negras. Não é só uma questão de militância, a gente lê muito mais quando a gente se reconhece no texto. Isso era uma questão para mim, quando eu era criança. Eu lia muito, eu sempre fui uma leitora, só que eu não me reconhecia nos textos, sabe?
Inclusive a Chimamanda Ngozi Adichie, é uma escritora nigeriana, e ela tem um livro que se chama O Perigo da História Única, e ela fala que ela é uma mulher negra da Nigéria. Ela fala assim: eu lia sobre Branca de Neve, sobre as pessoas que, sabe, maçã, sobre andar na neve, só que eu morava na Nigéria e eu era uma criança negra. Então, essa sensação provoca estranhamento. E quando você tem essa sensação de estranhamento, às vezes resulta numa autorrejeição, né? Você não gosta do seu nariz, você não gosta do seu cabelo, da cor da sua pele. Então, eu sempre digo: leia autores negros, leia autoras negras, leia também, obviamente, pessoas brancas, porque o país é feito dessa mistura, leia autores indígenas, autoras e autores e LGBTQIA+. Quando a gente lê, escuta, observa a diversidade, a gente se torna um ser humano melhor. E se tornar um ser humano melhor é um processo para a vida toda, né? Hoje tem dia que eu melhoro um pouquinho mais, eu aprendo uma coisa com os alunos, não estou aprendendo uma coisa super incrível, eu falei: nossa, cara, eu devo ter dado várias mancadas na vida porque eu não sabia disso. Eu acho que é importante ler, e reconhecer a leitura, ouvir músicas também é importante, músicas de pessoas que vêm do lugar que a gente. Então, não discrimine o funk, eu acho que é importante. O funk reafirma a identidade de uma parte muito significativa da população brasileira. Ouvir as músicas, ouvir filmes que contam a nossa história, assistir filmes que contam a nossa história, se informe, vote com consciência, né? Vote com consciência, porque assim, vote com consciência, porque a gente precisa mudar esse país. A gente está à beira do fascismo, a gente tem juízo nesse país, boicotando o aborto de uma menina de 10 anos que foi estuprada, né? Então, assim, para a gente mudar esse país, para a gente mudar a nossa realidade, a gente precisa votar com consciência. E eu acho que, votando com consciência, a gente produz aquilo que eu acho primordial para uma vida boa, que é oportunidades. As pessoas vão ter uma vida boa quando elas tiverem oportunidades, né? Então, leia, estude, veja bons filmes, escute músicas, valorize o seu lugar, valorize o lugar onde você nasceu. Se você nasceu numa comunidade que só toca funk, mesmo que às vezes você se irrite com isso, valorize isso faz parte da sua identidade. Nunca desista, gente. Eu tenho quase 50 anos e ainda tenho sonho para realizar. E ainda me considero uma pessoa que vai realizar os sonhos. Acho que é isso. Então, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast com a professora Mari Vieira e uma grande escritora. Eu sou a Flávia, a apresentadora principal. Eu sou o Guilherme, o apresentador também. E muito obrigado por participar desse primeiro episódio que a gente fez. Dado seu tempo pra gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu desejo sorte para vocês. Eu não sei como é que vai ser exibido, mas eu espero que todo mundo escute e que valorize o trabalho de vocês. E espero que vocês tenham aprendido aí com o clube. Como é que é o nome mesmo do... Nossa, portuguesa! Olha, o Maria,